os processos de cura, na verdade, eles são como a casca que fecha e deixa uma cicatriz, mas a cicatriz permanece. E mais do que necessário antes do processo de cura é o entender o que te causa o ferimento ou a doença na alma, no corpo, na matéria e transformar. Perceber que a dor é um sinal de alerta que a própria natureza nos traz da nossa existência para mostrar que algo está errado. Isso eu aconselho, Samuel, as pessoas sempre. A inspiração vem nos sonhos, na projeção, no contato após o sono. Sempre tem. O Chico dormia com papel e lápis do lado da cama. O Divaldo, todos os grandes mestres. Deixe sempre um bloquinho de anotações do lado da sua cabeceira da cama, porque nesse nosso despertar, aportar o corpo depois do sono, depois da viagem intramundi, entre mundos e dimensões, a gente sempre traz um recado. Temos na África, na ritualista da mitologia iorubá africana, o passar o coco pela casa. Você coloca um coco seco pela casa, vai chutando, ele traz para frente, vai na porta da rua e quebra o coco. Porque o coco simboliza a aspereza, a secura de um ser humano por fora, mas o imaculado e puro por dentro, a doçura do divino que nos habita. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre ectoplasma, falam que é coisa de fantasma, coisa de filme, mas o que é realmente ectoplasma? Como que podemos ativar as energias de cura? E as dimensões conscienciais, elas podem ser assimiladas, integradas e conectadas aqui, nesta realidade física? Estas e outras perguntas serão respondidas por Maluz Paiva, que está aqui de volta com um modelito de chapéu. Bem-vindo, Maluz! Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, bom sempre. Que bom que está aqui em casa, né? Nesse nosso encontro, nesse bate-papo salutar, evolutivo e consciencial. Estou aqui para responder, para esclarecer e para trazer cartas a cada um de vocês. Que beleza! E falando em responder, vocês que quiserem deixar aqui abaixo do vídeo também perguntas, porque a Gabi já selecionou 2 perguntas, né? Acho que foi isso que você selecionou, do episódio anterior com a Luz. E pelo jeito, ele já está falando, já viu, né? Estou em casa. Então ele vai voltar mais vezes. Com ou sem chapéu, a gente recebe ele aqui com todo o carinho. Não é isso, Gabi? Ah, então beleza. Então, aí vocês podem mandar aqui suas perguntas, aí numa próxima a gente pode responder também as suas dúvidas. Marluz, no outro episódio a gente focou bem de uma outra temática. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre também fenômenos e outras conexões conscienciais que você traz, e também do evento. A gente vai ter um evento chamado Encontros Conscienciais. Qual é o tema da sua apresentação? Peraí, esse evento é assim, algo grandioso. Você sabe que cada vez que eu posso estar diante de todas as pessoas no físico e mesmo online, eu tento manifestar, eu acho que o maior dos fenômenos que é o amor e afeto. Então, quem estiver nesse nosso encontro, agora no mês de agosto, no início de agosto, vai ter oportunidade, por favor, chegue lá na frente e me dê aquele abraço, porque é o amor que manifesta e cura. Eu vou estar falando, entre outras, eu acho que a maior temática e dúvida, né, Gabi, que o pessoal pergunta, Samuel, meu irmão, é sobre o fenômeno da paranormalidade, é sobre a paranormalidade manifesta, e eu quero trazer nesse nosso bate-papo ao vivo, ali presencial e online, justamente a capacidade que cada um tem de manifestar a paranormalidade, de manifestar o poder de materialização que todos nós temos, materializar através da palavra, da intenção. Então, na verdade, eu vou trazer um apanhado geral. Tem um tema específico, eu quero trazer o apanhado geral para todo mundo, para justamente nesse encontro de consciência, para que possamos usar a ciência por trás do fenômeno, a ciência de reprogramar as intenções e vontades, de manifestar a própria materialidade de que pode surgir na nossa vida de repente, desde uma joia, como uma materialização física, como um projeto acontecendo, como uma porta que se abre. Então, vai ser muito bom. Dia 2 e 3, não é isso? 1 e 2. 1 e 2 de olha, agosto. Olha a cabeça do Marluz. Aonde, Samuel? É no Uniespírito do nosso amigo Dr. Sérgio
Felipe de Oliveira. E o pessoal pode encontrar onde? Tudo aqui nesse link que está na descrição, ó. Na descrição tem um link direto. Tá aqui, eu vou estar lá. Quem mais vai estar lá? Vai estar lá Wagner Borges. O Wagner é meu irmão gêmeo, né? O Wagner fica assim, mas Luiz, a gente não vai para o céu juntos. Eu falei, por quê? Wagner, não, que o elevador vai cair. Como eu penso? Falei, é bullying de gordo para gordo. E descobri hoje, gente, um segredo que me equaliza ao Wagner. Não, ele bebe Coca-Cola. Tá vendo? Wagner te entregaram hoje aqui, ó. Não estamos sozinhos, mas quem mais vai estar? Wagner Borges, Samuel. Eu estarei presente também lá, falando sobre bioxamanismo, conexões com as tecnologias ancestrais para a autotransformação. Vai estar também o Américo Barbosa, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a Marina, a Marisa Oliveira também vai estar presente lá, o Dada Ginanananda também falando sobre essas questões e conexões do Tantra, o Marcelo Cotrim também vai estar com a gente nessas conexões, o Valdeci, turma de elevador vai baixar tudo, de turma de peso. E aí a gente tenta encontrar o que nos equaliza, é justamente esse amor do serviço ao próximo, é justamente trazer, porque às vezes a gente vê no nosso mundo, tanto do corporativo, no espiritual, o ego que se manifesta às vezes, e a gente, no próprio permitir e não ter autorresponsabilidade, pensar assim, o fulano sabe mais. Não, ali é o despertar de consciência, é o despertar que nos torna um. Ali, através da espiritualidade manifesta, não de religiosidade, que a gente não vai falar de religião, a gente vai falar primeiro do poder da mente, da consciência, poder que nos equaliza ao divino, nos torna imagem e semelhança de Deus, e muito mais. Então é um time de peso. Comigo, com o Wagner, peso a mais, né? Mas um time de peso. Dia 1 e 2 de agosto, São Paulo, presença. Acho que já quase esgotou presencial. Eu acredito que nesse momento que está passando o vídeo, já que essa transmissão, essa entrevista já esgotou os ingressos para o presencial. Talvez só tenha nesse momento para você adquirir o ingresso para o formato online ao vivo, onde você estiver assistindo lá, e você vai ter que mandar um abraços virtuais por Marluz. Então, mas o efeito é o mesmo, porque eu sempre falo assim, quando assisti o Marluz, que nem nos programas de antigamente, o meu querido, grande amigo Thomas Green Morton, meu querido amigo pessoal Uri Geller, manifestavam na própria distância do televisor a chave que dobrava. Então, a manifestação que desperta são vocês. Então, quando eu assisti, vocês que vão participar do online, um copo d'água do lado, aguardem, verão a surpresa. Olha aí, a preparação para o evento Encontros Conscienciais pela Unispírito. Estaremos lá 1 e 2 de agosto. Está chegando aí, já daqui a uma semana que vem, a gente vai ter já essa oportunidade de estarmos com a gente aí no ao vivo. Talvez o Matheus vá lá para falar também do seu fenômeno paranormal. Não vou revelar aqui para vocês, mas ele tem um fenômeno paranormal interessantíssimo também. O Matheus, que é filho do Marluz. Nós vivenciamos aqui, né? Se você quer saber qual foi o fenômeno que o meu filho herdou do velho Marluz, assista ao episódio que eu vi aqui no primeiro encontro aqui, que vocês vão ver o susto que eu e o Samuel tomamos assim. Meu Deus, quem sois vós? Foi o único aqui. Filho de peixe, peixinho né? Nossa, muito bom. E como é que você está com a vida de ser vovô? Fala pra gente. Eu vou dizer, para mim, inspiração e ação, porque eu sou vovô, eu só não troco a fralda, mas ela agora, minha Amelinha, meu presente que meu filho e minha nora me deram, tá começando a comer, e eu não posso estragar minha neta, né? Eu tenho que obedecer. Eu cozinho batatinha doce, banana ouro, amasso, tudo. Uma paciência, já estou fazendo dieta para neta, mas eu mesmo não faço dieta. Mas é uma delícia. É o amor que continua. É a nossa descendência, eu acho que é maior do que a própria existência. Nossa descendência é maior do que a existência. Eu encontrei uma injeção de vida, que foi minha neta. Ela me trouxe novamente o autocuidado e a necessidade de me manter cada vez mais ativo, firme e forte por eles e por ela. Então, está sendo uma delícia. Eu sou avô babão, choro todo tempo. Outro dia ela encostou o dedinho assim, Matheus ficou como se tivesse machucado o dedinho, ela caiu para trás, eu comecei a chorar, tem enxaqueca, nervoso, falar, passa para mim, minha neta, passa para mim, você está doendo, passa para o vovô, passa para o vovô. Eu sou desse nível, né? Muito bom. Canceriano. Olha, ele fez aniversário esse mês, gente. Se quiser parabenizar, pode parabenizar também.
Em que momento, Malu, você sentiu assim na sua jornada que você percebeu que você tinha que criar uma metodologia própria, em vez de apenas você aplicar as técnicas tradicionais para a psicologia ou as técnicas de terapias de vidas passadas? Vocês sabem a minha formação, e nisso, trabalhando não só como terapeuta, mas também palestrando pelos 4 cantos do mundo, eu observava esse padrão das pessoas buscarem uma cura. A palavra cura é muito complexa, né? A gente tem a palavra cura, ela tem várias camadas, mas essa cura espiritual, existencial, afetiva, material. E aí eu percebia que os processos de cura, na verdade, eles são como a casca que fecha e deixa uma cicatriz, mas a cicatriz permanece. E mais do que necessário antes do processo de cura é o entender o que te causa o ferimento ou a doença na alma, no corpo, na matéria, e transformar. Perceber que a dor é um sinal de alerta que a própria natureza nos traz da nossa existência para mostrar que algo está errado. Entender que somos nós que criamos, que materializamos, que co-criamos tudo que acontece na nossa vida. E a chave é a transformação. É a gente pegar aquilo como lição, como entendimento, como aprendizado e transformar. Afinal de contas, se você tem a imunidade baixa, você aumenta a sua imunidade, faz com que seu corpo transforme a situação. E por aí vai. E aí eu canalizo, incrível, que foi um pedacinho de papel. Eu desperto às 4h30 da manhã, no impulso, e escrevo as seguintes palavras. Eu tenho até hoje: transformar a dor. 2 pontos. Cor, sabor e amor. Eu fiquei tentando entender, mas o que é isso? E veio todo o processo da metodologia da interdimensionalidade do ser, do interser. Vocês no encontro vão estar comigo lá dia 1 e 2 de agosto, entendendo como é o poder da transformação que te faz, que te inspira, que te liberta, que aciona em você essa imuno-humanidade de ser feliz. E foi assim, foi de noite, no sopetão que eles falam com a gente, né? Você sabe bem disso, acorda, levanta, vamos embora, trabalha. O que é? Peguei um pedacinho de papel, isso eu aconselho, Samuel, as pessoas sempre. A inspiração vem nos sonhos, na projeção, no contato após o sono, sempre tem. O Chico dormia com papel e lápis do lado da cama, o Divaldo, todos os grandes, mas deixe sempre um bloquinho de anotações do lado da sua cabeceira da cama, porque nesse nosso despertar, aportar o corpo depois do sono, depois da viagem intramundi, entre mundos e dimensões, a gente sempre traz um recado. Foi assim que nasceu. E daí eu desenvolvi, aí foi vindo, e hoje é o interser. Que beleza, interser, maravilha. Gostei também, poético, né? Cor, sabor e amor. Claro, é aquela história assim, a gente percebe, por exemplo, quantos de vocês, quando não está triste, depois de uma decepção afetiva, come um pedaço de chocolate e fica feliz? Toma aquele cafezinho de manhã, ou sente o cheiro do café que aquece o corpo e a alma, e lembra da casa da mãe, da casa dos pais, quando todos eram vivos, aquele café da manhã que trazia o cheiro de vida. Então isso é transformação pelo gustativo, pelo olfativo, são memórias que se recorda e que a gente pode, através, às vezes, de um simples pedacinho de chocolate, intencionando o curar de uma dor. Quantos de nós, na sensação da água da praia, quando caminhamos descalços, nos alinhamos energeticamente, ou ouvindo uma música frequencial, clássica, moderna, nos acalentamos, o refrigério da alma acontece. Então, tudo isso são o quê? Os sentimentos que se transformam com certas chaves, com certos movimentos e com intenção. Então, foi a partir daí que foi desenvolvendo. A cor, quantos de nós não escreve, nós principalmente, não escreve um livro num processo de autocura, que se torna cura para o próximo? Quantos são os artistas que, no meio da dor, pintam obras fantásticas, criam personagens? Então, é todo esse processo de transformação, entendimento de que causamos e que também curamos e solucionamos. Nesse atendimento que você faz com os clientes, como é que você identifica os bloqueios e reconhece que esses bloqueios nem é mesmo dessa encarnação, as de outras encarnações, ou até em linhas de tempos paralelas ou simultâneas, né? Perfeito, meu irmão. Por isso, a interdimensionalidade do ser. As dimensões que coexistem dentro e fora, antes ou depois, as dimensões que são também espirituais de outras existências. Então, eu consigo fazer junto com a pessoa. Não é uma TVP, não é uma regressão, não é uma hipnose, mas numa conversa onde as frequências são manifestadas
onde aí eu uso essa capacidade paranormal de adentrar dentro do sentir, essa capacidade de adentrar no além do tempo visível, da matéria visível, eu consigo identificar com a pessoa o gatilho, a dor, o momento. Então, por exemplo, eu vou chegar com uma palavra-chave, eu vou ativar a abertura de frequência dela, vou adentrar essa frequência, vou falar, olha, quando você tinha tal idade, no sítio assim, 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 você foi furado o pé dentro de uma caixa, tá? E a pessoa vai descobrir, nossa, por isso que eu tenho medo do escuro, por isso que eu tenho medo de cobra, por isso que eu tenho medo de dente. Eu descobri uma pessoa que tinha medo de azeitona. Você acredita nisso? Azeitona. Você acredita? Medo de azeitona? Mas por que tinha pavor de azeitona? Ao comer uma azeitona... Gente, isso parece... Marluz, esse universo parece tudo piada, engraçado. Quase se asfixiou, teve um fechamento de glote por asfixiar com uma azeitona. Mas o que foi? Quando criança, pegou a febre do carrapato. Teve um carrapato que ficou oculto na virilha, teve a febre do carrapato, foi um desespero, a família toda se endividando na roça para levar a criança para fazer tratamento. E aquilo ficou no subconsciente, no inconsciente, associado o carrapato com uma azeitona. Então, olha, quando você vai buscar aquele trauma da pessoa, uma coisa que não tem nada a ver, o que está no mundo da fantasia interna, o que está no oculto. Então, é muito complexo. Eu vejo cada coisa assim que até mesmo eu vim entender o meu pavor de altura. Um dia eu conto na próxima. Pavor de altura, que eu tenho horror de altura, eu já falo, eu já fico tão próximo do céu nessa jornada da interdimensionalidade que deixa eu aterrar aqui. E pavor de matemática. Matemática? Estão curiosos? Eu vou contar lá no dia 1. Podem ir lá que vocês vão lá. Vou contar no nosso encontro. Pavor de matemática. Aí vocês vão saber aonde foi o gatilho, o que o Marluz vivenciou de dor com matemática e altura. Deixa todo mundo curioso. Não é? Curioso. 1 e 2 de agosto, hein? Encontros conscienciais. Qual é a sensação física no seu corpo naquele exato segundo em que você sente que essa energia invisível, isso aí no processo de materialização, né? Começa a se densificar e virar matéria na sua frente? Bom, existem vários. Um é a arritmia cardíaca. Eu altero o meu estado do bater do coração e o circulatório. Eu tenho uma arritmia que me descompensa, então muitos de vocês me vêm falar mais pausadamente quando vai acontecer uma materialização. Quem aí já recebeu, quem já presenciou um dos fenômenos, entre eles o da materialização, escreve aqui embaixo. Eu já vi o Manu, já recebi a carta. Segundo, a ectoplasmia que surge da minha boca, aquela massa branca que quem já presenciou está acostumado a ver, é uma massa que não é saliva, não é essa burra lingual. Tem aí a doutora Anísia Maguchi que me estuda, a minha querida Ana Sharp e tantos outros. Uma sudorese com hipotermia. Eu tenho uma sudorese que eu começo a literalmente pingar e hipotérmico. A minha temperatura baixa drasticamente. Eu vou a temperatura de 29, 28 graus, eu fico gelado com uma hipotermia. Não é insuficiência cardiorrespiratória. Não é isso. É a manifestação do ectoplasma. O ectoplasma é a mola mestra de qualquer fenômeno mediúnico. Todo médium, por exemplo, você que frequenta um centro de Umbanda, quantas vezes você não está suando bicas ali depois da incorporação com o preto velho, com o caboclo? Quantos de vocês não está, às vezes, emanando um perfume, mesmo sem ter usado, ou começa a perceber um cheiro de cachimbo ou de fumo? Isso é ectoplasma se manifestando. Nós produzimos ectoplasma volátil, visível, invisível, com aroma, com cheiro, com sabor. Então, o ectoplasma é a mola mestra. Por alguma situação que eu não pedi ao divino, manifesto ele em condições e quantidades muito grandes. O meu ectoplasma, ele literalmente, é uma ectoplasma, substância que sai para fora. Ele volatiza e sai para fora manifestado. Então, por isso que muita gente fala assim, meu Deus, Marluz, você esteve aqui em casa hoje, sonhei com você, sentiu o perfume. Que cheiro é esse? É a ectoplasmia olfativa. Quantos não veem o ambiente ficar meio que esfumaçado, mais luminoso? É a ectoplasmia luminosa ou gasosa, que vem em forma de nuvem, como se fosse um incenso aceso, e por aí vai. Então, o ectoplasma todo mundo tem. Você tem, a Gabi tem, o Matheus tem. O fenômeno dele ali, né? Que a gente é diferente. É verdade. Depois mas todos têm.
Só que alguns médiums, principalmente os de efeito físico, produzem ele numa quantidade que é totalmente fora do normal, foge à normalidade. Daí, ó, paranormalidade, foge à normalidade, o que a gente entende como simples, né, como capaz de ser explicado. Eu, desde os 7 anos, eu recordo que eu sujava a minha cama. Meu ectoplasma literalmente saía pelos orifícios, é uma coisa meio parece até escatológica falando, mas eu sujava a minha cueca quando criança e o colchão, minha mãe ficava nervosa com aquilo. Os lençóis já pareciam manchados. Na verdade, o ectoplasma, durante o meu sono, saía pelos orifícios. E aí vocês imaginam, a gente está falando de quantas décadas atrás, né? Meio século mais para trás. Então, aí vocês imaginem, sem a informação que vocês têm hoje em dia pela internet, de ter a chance de receber uma explicação, uma orientação, foi muito duro, foi muito difícil. Para minha mãe, por isso que minha mãe, lá do mundo espiritual, minha mentora, ó, por exemplo, eu não uso nada material para mim. Isso aqui, ó, era a tampa do Nescafé, que eu materializei para minha mãe. Se você pegar, pega o peso aqui. Ó, agora bate nele. Isso é a tampa do Nescafé, que eu tomando Nescafé com a minha mãe, minha sábia mãe, eu solidifiquei nas mãos e fiz um medalhão. E dei para a mamãe, até a véspera da morte dela. Quando a mamãe partiu, ela falou assim, eu só fui a guardiã, agora usa você. Entendeu? Então era desse tipo, tomando Nescafé, solidifiquei, dei para ela e uso comigo como presença dela. Então, imagino que a minha mãezinha não passou até ter a identificação de que eu era uma criança fora, né? Eu, com 9 anos, indo fazer a primeira comunhão, gente, eu vi os sem rosto, que na verdade eram os meus mentores que se materializaram pelo ectoplasma que eu produzia, mas não conseguiam se materializar por completo. Então eu olhava eles na Rua das Laranjeiras, na paróquia Cristo Redentor, atravessando o sinal, sempre, todo sábado, eles estavam lá me olhando. E não tinham rosto, mas não tinha medo, eu não tinha... Depois, dentro do centro kardecista, quando eles se manifestaram a última vez, eu vim ver que eram meus mentores. Muitas das vezes, o que pensamos ser assombração, manifestação, na verdade, somos nós que estamos produzindo através da nossa ectoplasmia. Às vezes é um mentor, é um contato, é um antepassado, é um ancestral que está se materializando. A gente, como não consegue produzir por completo o ectoplasma que alimenta aquela materialização, às vezes sai transparente, às vezes sai, sabe, incompleto, e a gente tem medo. É o medo do desconhecido. A gente não tem que ter medo. Medo é vazio existencial. Medo é ausência. Se for da Laranjeira, né? Wagner nasceu nesse bairro também, né? De Laranjeiras. Né? Wagner... Nós somos gêmeos separados em algum momento. A gente vai descobrir esse mistério. Vou tomar meu cafezinho aqui. Qual é o maior mito ou perigo ou mais perigoso que você tem relacionado aos processos de mediunidade, de efeitos físicos, que você quer, assim, que se espalhou desmistificar, que se espalhou pela literatura espiritualista, e você tem interesse em desmistificar? Nossa, é um grande mito quando se fala de materialização, quando se fala de ectoplasma, quando se fala de processos do sutil para o denso. Eu acho que desmistificar tudo é possível. Todos nós somos divinos, somos deuses e deusas, como Cristo professou para nós há 2026 anos atrás. Somos capazes de tudo. O que mais me incomoda é saber que existem e vão existir médiuns mais grandiosos do que eu, paranormais que nascem a cada segundo, grandes mestres, como eu fui conhecer Satya Sai Baba, que é o meu guru, que é a minha referência, como eu conheci Chico, que também foi médium de materialização, e Emmanuel fala para ele só se dedicar. O Chico materializava perfume, materializava as pastilhas de remédio homeopáticas, só luzes manifestas nas sessões mediúnicas, mas o Emmanuel fala, não, só escreve as cartas, só se dedica a isso. Mas o Chico era um universo, né? Mas o mais complexo para mim, eu acho que dentro da paranormalidade é o ego. Porque a gente acaba vendo em algumas situações o poder corrompendo grandes irmãos, grandes médiuns, comprovadamente com habilidades psíquicas grandiosas, e se deixam levar pelo orgulho e vaidade. Então, eu te falo, Samuel, eu já vi, assim, percorrendo o mundo, grandes paranormais. Não vou dar nomes aqui, eu posso falar de Eder Lazil, que é maravilhosa, Eder Lazil Munhoz, meu amigo Amir Amida, em Brasília, que faleceu tem 2 anos, a própria Ana Sharp, o Thomas Green Morton, que foi, muita gente fala, o Thomas foi desmascarado. Não, não foi desmascarado, não existe. Vocês peguem
no YouTube, vocês vão ver a matéria que o Globo Repórter fez com o Thomas, é fantástica. As naves voando em volta do carro do Thomas. E a gente sabe como é que são campanhas difamatórias, etc. Mas eu conheci esses paranormais que, como eu, produzem um fenômeno físico, só que a partir do momento que você explora isso, e eu falo, meu irmão, vem de lá para cá. Fenômeno não tem hora marcada. Se você vai num lugar que tem um fenômeno com hora marcada, é fraude. Tem alguma coisa de errado. Pode ser um entrante ou pode ser alguma situação perigosa. O fenômeno vem de lá para cá. A entrega da carta da manifestação vem de lá para cá. Nós somos simplesmente impressoras 5D que eles apertam o start, o ligam lá e a gente produz aqui. Então o fenômeno acontece em hora marcada. O fenômeno é involuntário. O fenômeno é gratuito. Eu, Marluz, sou terapeuta, tenho um instituto, tenho toda uma equipe e cobro muito bem pela minha terapia. Eu cobro bem mesmo, porque eu sei o que eu faço, é a minha capacidade. As pessoas, nossa, o valor de uma consulta com o Marluz é esse. Sim, cobre, se reclamar, eu ainda dobro. É o meu trabalho, o meu projeto, que eu fico ali 24 horas por dia acordado. Toda uma responsabilidade que eu tenho. Agora, o fenômeno, a materialização que a pessoa recebe, joias, rubis, o que foi gratuito. Nunca, não existe uma pessoa que pode falar assim, Marluz me cobrou nada. Eu entrego desde para o varredor de rua, a pessoa que está andando na rua, a pessoa que está no auditório, a pessoa que vai estar lá no dia 1, dia 2. Eu entrego uma... Bom, vou te postar um áudio aqui, um brilhante avaliado em $100 mil para uma pessoa construir um colégio. É gratuito? Não me pertence, não é meu. Então as pessoas confundem muito isso. As pessoas falam, às vezes, da caridade. E a caridade, eu tenho minha caridade, eu dou sem doer. Eu faço minha caridade com população de rua, mas não é necessário a gente se exibir. As pessoas hoje em dia se aproveitam muito da doação com dor. Então esse tipo de ego e de hipocrisia é o mais perigoso para um paranormal. Eu não desmistifico, eu não aponto ninguém, nenhum que se intitule especial, mas eu não ando do lado daquele que permite o ego colocar no pedestal. Por isso que vocês podem ter certeza. Eu tenho pavor quando me chamam de mestre, de professor, eu falo, mestre é Jesus, eu só sou o carteiro. O Chico, quando falou para mim, meu filho, não se preocupa com destinatário, remetente ao conteúdo. O Chico com aquela mãozinha, a mãozinha do Chico era gorda, assim, meu filho, entrega a carta, você é um carteiro. Foi minha alforria. Sou gente, como carne, bebo Coca-Cola, falo piada, mas na espiritualidade eu sou um carteiro. Acabou, é isso. E como um carteiro, trazendo esse trabalho de serviço na espiritualidade, qual foi a materialização mais emocionante ou tocante que você fala daquelas capazes de qualquer cético começar a chorar como se fosse você vendo a netinha? Vocês podem ver, se você procura na internet, tem vários depoimentos ali que são emocionantes. Tem 2 e 3 em específico que me impactaram muito. Uma foi em Urubici, o tal do buraco do Marluz. Eu já contei. Vocês assistam, que vocês vão ver do buraco do Marluz. Isso. Que foi uma materialização de 5... Meire Yamaguchi como testemunha. Meire, beijo, minha irmã está lá na Suíça. Te amo. A materialização, a Meire tem a foto. A Meire tem registrado, que eu falo assim, registro, que eu não deixo ninguém filmar, Gabi. Não, só a Meire tem filmado. Materialização em louco, assim, acontecendo, porque eu falo, depois da minha morte pode mostrar. Porque senão eu não vou ter vida. Eu já não tenho. Então, e aí materializou na montanha, diante de testemunhas, um desenho de um buraco de fechadura em Urubici, virou ponto turístico. Agora o pessoal vai ver o buraco do Marluz. Gente, eu mereço, né? É demais para mim. Bom, e 2 que me emocionaram muito. Uma, a minha querida Nininha na Sharp me deu uma lição de moral quando aconteceu. Eu saindo da Caixa Econômica na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, quem é do Rio escreve aqui, eu conheço. Tinham clonado o meu cartão, eu saí da Caixa Econômica, não resolvi o cartão e saí pé da vida com a espiritualidade reclamando. Brincadeira, vocês resolvem de todo mundo, eu estou aqui, tive que botar camisa social para vir aqui, estou apertando o sinal, olho para o lado, tinha uma varredora de rua, uma Gari, com um uniformezinho laranja, com aquele, e chorando. E eu atravessando, esperando o sinal da Presidente Vargas fechar, só escuta assim, vai lá e fala com ela. Eu falei não para a espiritualidade, para os meus mentores. Senti aquele choque elétrico correndo a espinha.
Falei, brincadeira. Fui lá falar e começo de camisa social. Você já me imaginou que figura que é o Marlu de camisa social? Olá, tudo bem? Você não me conhece? E eu tenho que puxar assunto, gente. Eu tenho que abrir uma porta ali. Você não me conhece, mas eu estou aqui para falar. Aí eu buscando assim, que tudo vai dar certo. Eu olhando assim, assustado. Inclusive, você não se preocupa que a melhor coisa foi ele ter deixado você e saído de casa. A mulher começa a chorar na minha frente, falando assim, moço, eu estou 3 meses sem receber da prefeitura, eu vou ser despejada. Mas como? Quem é o senhor? De onde o senhor veio? Eu falei, olha, não se preocupa que tudo vai ser resolvido. E eles falando, ela não vai ser despejada. E você não vai ser despejada. Ela vai comprar a casa. Inclusive, você vai comprar a casa onde você mora. Entregue para ela. E nisso, 1, 2, 3, vap, materializo um medalhão vitoriano de ouro, gigantesco, era vitoriano pelo desenho, bem daqueles a Rainha Vitória, esmeralda, rubi e tal, entrego para ela uma corrente de ouro grosso, falei assim, ó, você está vendo aqui, e eu com ódio da Caixa Econômica, você está vendo que a Caixa Econômica faz penhor, né? Você está vendo ali dentro, minha filha, vai lá e vende agora isso para comprar a sua casa. Simplesmente entreguei, saí de perto e comecei a xingar. Ela, você ajudaram com o medalhão, eu com o meu cartão clonado ali, né? Nunca mais falem comigo. Aí foi aquele tapão. Levanta e anda. Pá! Perdão, desculpa, brincadeira. Essa foi uma. Ligo para Ana Sharp, minha amiga. Ana, que coisa linda! Você não sabe, não imagina, Aninha. Ela, Aninha, fiz uma coisa linda. Era uma joia vitoriana, meu Deus. A Ana, assim, não faz mais que sua obrigação. Plá, desliga na minha cara. A Ana era assim. Saudade, Aninha, de você aí. Está sempre comigo. Ana tem depoimentos maravilhosos, experiências e experimentos comigo fantásticos. Faz mais que a sua obrigação. E o outro foi na época que a gente ainda tinha VASP e Varig, voltando para o Rio de Janeiro, Ponte Aérea São Paulo, Rio. Me tinha vindo atender um grande amigo, que foi um grande prefeito, enfim, maravilhoso. Eu chamo até hoje de tio. Ele e a esposa. Aí tinha que pegar a Ponte Aérea de 6 horas, 6h45 o voo para o Rio. Antigamente a gente tinha essa coisa da executiva e tal, mas eu tenho a necessidade de viajar, gente. Eu tenho 2 metros de altura, 140 quilos, calço 47. Vocês querem que eu ande num banquinho? Não dá. Vocês podem ir, o Samuca pode ir no banco normal, a Gabi, o Matheus, agora eu não dá, senão eu fico espremido, não dá. Aí sento lá na frente, no corredor do meu. Sento do lado esquerdo, do lado direito do banco, do corredor, que era só 2 lugares. Sinto uma senhora elegantenha, 6h45 da noite, de óculos escuro, lenço da Chanel, lenço Louis Vuitton, Chanel, não, acho que era Chanel, amarrado numa bolsa bonita, de óculos escuros, e eu com a minha cara de curioso, olhando assim, essa mulher de noite, de óculos escuros, dentro do avião. Daqui a pouco eu só escuto assim, fale com ela. Aí eu, não, no avião não. Olho para a mulher de óculos escuros, a mulher cabisbaixa, fale que o filho dela está bem. Oi, tudo bem? A senhora não me conhece. A primeira reação é o nojo e medo do meu tamanho assim, chegando para o lado, a mulher me olhando. Olha, eu tenho um recado para a senhora. É só para dizer que seu filho está bem. Ela para, me segura a mão, fala, quem é você? Aí eu começo a transmitir o recado, seu filho está bem, está do lado de fulano, ciclano tal. Ela, quem é você? Falando, eu falei, calma, a senhora é católica, é espírita. Quem é você? O que você está falando do meu filho? Você conhece meu filho? Aí eu só recebo a ordem, entregue isso para ela. 1, 2, 3, eu entrego para ela um escapulário de prata antigo usado. Ela levanta os olhos vermelhos. Ela estava vindo da missa de 7º dia do filho, que tinha morrido em Campinas num acidente em São Paulo. E esse escapulário, quando ele sempre usava, mas ela não encontrou nos destroços do carro. Enfim, daquele voo, eu tive uma grande amiga que já está na pátria espiritual para o filho, foi uma das maiores mantenedoras da Obra do Berço. A Obra do Berço, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma organização que adota crianças especiais e até a adoção mantém elas. Foi uma das maiores mantenedoras da Obra do Berço, satisfeita com o que o filho trouxe ela de paz no coração. Então, essas são as emocionantes, assim, mas cada história é uma história, cada entrega é uma entrega. É fazer o bem sem olhar quem. É somente seu carteiro. É isso, é que nem você, quando você está na inspiração lá do Temazcal, da cura do próximo, você está o quê? Entregando uma carta.
Você traz a carta, você traz a pessoa que ela necessita sem julgar, apontar, sem... É incrível, gente. Quando a gente faz de coração aberto, ama, não julga. Nossa, é libertador. Uhum. E como é que funciona esse processo, já que como carteiro, né, que é a canalização das cartas de luz? Você acessa o mentor do solicitante, você acessa a egrégora, por exemplo, do instituto, você lê o campo áurico da pessoa, ou você escuta os seus amigos espirituais do A invisível? pessoa, em qualquer projeto, ou nos áudios, ou nas cartas de luz, a pessoa ela tem que fazer uma pergunta específica. E dentro dessa pergunta específica, eu peço no mínimo 30 dias para responder. Não é da noite para o dia. 30 dias. Que ela fica ali vibrando até ter. Tocou. Bom, vamos lá. Tá, 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 tá. É isso. 30 dias. Então é uma resposta direta à pergunta direta. Eu fui muito amigo, Samuel, do Renato Russo. Foi meu melhor amigo de vida. Meu melhor amigo da vida. Ele me chamava de amiguro. Né, amiguro que era amigo, ou então me chamava de Luz. Das últimas músicas do Renato, a Via Láctea, é uma conversa nossa. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe o mar luz. Mas não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com... É a conversa nossa. E aí, na adaptação, o Rocha vai e tira o Mar Luz, porque o meu nome é uma palavra meio... Botam Marlon, não entende? Então colocaram, sempre existe uma luz. Mas é a nossa conversa, como é que você está, Rê? Não, estou bem, hoje estou sem febre, saí para caminhar com o papai, mamãe, que é a tia Carminha, teve aqui e tal. E o Renato me falou uma coisa que eu levo para a vida inteira. Uma vez, depois de um show que ele fez em 91, lá no Jockey Clube Brasileiro, que foi um show que o pessoal começou a tacar areia no Renato. O Renato começou a chorar, fui lá para o apartamento dele, a gente conversando. O Renato estudava tarô comigo. Quando teve aqui no Miss, a exposição do Renato Russo, eu passei mal porque o tarô que eu dei, o Madame Lenormand que eu dei para ele, estava lá, com amor, luz, assim, sabe? Foi emocionante, eu passei mal. E aí o Renato fala assim para mim, eles me fazem, eles querem as respostas e não sabem fazer a pergunta. Falei, isso eu vou levar para a vida inteira. Muitas das vezes as pessoas param diante de mim e querem respostas sem saber fazer a pergunta. Nesse processo dos áudios, das cartas, ou de qualquer interação que eu tenho com a pessoa, eu falo assim, saiba fazer a pergunta. Não desgasta a possibilidade, a oportunidade. Deu como um instrumento, nada divino. Sou humano. I'm only human. Born to make mistake. Blood, flesh and pain, né? A música... Mas eu estou aqui como ser humano, mas esse momento, saiba fazer a pergunta. Muitos de vocês, diante do médium manifesto, do guia, do mestre ou do maestro, às vezes ficam esperando a resposta quando vocês não sabem fazer a pergunta. Então, todo o processo de resposta tem que ter uma pergunta bem feita. Então, eu peço que sempre me faça a pergunta bem feita, pense no que vai, né, querer de orientação, não gaste esse tempo à toa, que nem o gênio da lâmpada. Quero ser rico. Quero ser bonito, acabou os 3 desejos, né? Acabou. Então, é bem direcionado quando bem perguntado. Uhum. Nesse processo de contato, por exemplo, com o Renato Russo, lá que você teve essas conexões com o tarô, porque eu sabia que ele gostava também dessas coisas do tarô, gostava muito de leituras e estudos e aprofundamentos. Nossa, Bhagavad Gita, própria Bíblia, tudo. Renato, o rei não era daqui. Ele não era daqui. O rei era um gênio incompreendido e que o grande desespero do Renato foi o amor. Então, o amor que ele, quando perdeu o grande relacionamento e amor da vida dele, o amor que ele achava que não conseguia expressar, ele expressava a dor dele nas canções. O rei não era daqui. Eu falava assim, rei, você não é daqui. Ele tomava uma garrafa de controle, fumava 3 maços de cigarro e escrevia assim, 50 canções. Tanto que o filho, né? Carmen, tia Carminha, todo mundo aí um beijo, mas o filho... o Renato deve ter gravado mais ou menos umas 600 canções inéditas. Ele, para fazer um disco, eram 150, 180 canções gravadas para resumir um disco. Então, deixou muita coisa. As letras do Renato. Nossa, é uma coisa impressionante. Saudade, meu grande amigo. E por falar nisso, você teve oportunidade de reencontrar depois do desencarne do Renato? Não. Infelizmente, não.
foi doloso para mim. Eu fui lá no Jardim de Burle Marx, junto com a tia Carminha, com a irmã do Renato, tudo, para ver as cinzas do Renato sendo jogadas lá. Ele não queria túmulo, ele não queria idolatria, sabe? Ele se isolou de todos os amigos no final. Ele não atendia telefone, ficou com o pai. E é um gênio que faz falta, é além da compreensão. Renato era um universo, assim, e tantos outros gênios que passaram e que passam diante de nós. Ele transformava, né, a dor dele em canções que para a gente são canções de amor. Uhum. O Chico tinha falado, né, que ele ia desencarnar num dia de muita alegria no Brasil, foi numa Copa do Mundo. E olha que coisa interessante, eu estava em Goiânia, fizemos agora 24 anos da passagem do Chico. E eu fui para um grupo de apoio fraterno, chama GAF, em Goiânia, fui dar uma palestra. E estava frio. Em Goiânia, eu botei um cachecol, um colete marrom e uma boina. Não me recordava que era o dia da passagem do Chico. E daí, daqui a pouco, me manda uma mensagem, a dirigente do centro: você reparou que dia é hoje? Eu falei: não, é o dia que fazem 24 anos da passagem do Chico. E tinha um retrato do Chico que toda hora eu olhava para ele. Me emocionei, chorei falando das histórias que eu tive a possibilidade de conhecer o Chico. E quando eu vou ver o retrato mais profundamente, o Chico estava com a boina da cor da minha. Eu estava com o colete e a camisa marrom e branco, o Chico com a camisa marrom e branca, assim. Então foi uma sincronicidade que a gente sabe que não é acaso, né? Mas o Chico era... O Chico, ele é um sentimento. Não adianta, porque é uma das coisas que me emociona. Estar diante do Chico era estar diante do amor. Eu acho que, se vocês me perguntam o quanto mais próximo eu tive de Jesus, foram 3 vezes. O primeiro é quando eu peguei minha neta a primeira vez no colo, eu senti o que é amor que cura, que liberta. O segundo, quando eu encontrei o Cristo, como um mendigo segurando um cachorro, eu senti o cheiro da fome, eu senti o cheiro do Cristo. E terceiro, está diante do Chico. Era um amor que... Não existia uma pessoa, Samuel, que não chorasse diante dele. Ninguém. Eu vi governador, prefeito, bilionários sentando, e o Chico com o mesmo amor e atenção. Eu falava, o Chico tem... A boquinha do Chico parece uma boquinha de um periquito, que o Chico ficava com aquela boquinha assim, sabe, olhando a alma da gente. Mas era... Meu Deus, vontade de... Cheiro de sabonete, cheiro de colônia com torrê, gente. O Chico era assim, era uma coisa que era uma... não dá para descrever. O Chico comendo, tive oportunidade, gente, o Chico comia sobrecoxa, arroz, feijão, salada, purê de batata. E uma coisa, o Chico gostava que derretesse o queijo e colocasse em cima da comida. Queijo derretido. Olha a larica do Chico, gente. Mas ele era um amor, assim. Ele me chamava de menino grande do coração maior ainda. Sabendo ou não, intenção ou não, meu coração hoje, eu sei, meu coração é 30% maior do que um coração normal. Né? Existe um problema cardíaco em mim, meu coração tem uma vasodilatação que ele é 30%. Ele me chamava, meu menino grande do coração maior ainda. Chico. Existiam muitos líderes do passado, principalmente lideranças espirituais, que faziam alguns trabalhos espirituais com, vamos dizer assim, com uma certa intensidade e disponibilidade muito rápido, muito frequente. E na atualidade, me parece que tem-se uma necessidade maior de círculo de proteção, de conexões, de uma preparação maior para que isso ocorra. O que você sente em relação a esse processo de muitos líderes também sentirem que tem que fazer um trabalho extra para poder desenvolver um trabalho de assistência espiritual para outra, em comparação com algumas 3, 4 décadas atrás? Eu gosto de brincar assim. A internet, a modernidade nos trouxe ferramentas maravilhosas, que é o levar a consciência, levar a prosperidade, levar a informação através da tela de um celular, do teu iPad, do teu laptop, do teu computador, enfim. Mas antigamente, há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade. Existia a necessidade da presença física, de círculos iniciáticos, de frequentarmos para podermos aprender. Existia pouquíssimo material, que eram materiais exclusivos. Eu ficava esperando a minha revista Planeta chegar na banca, pequenininha, revista Planeta. Vermelhinha. Nossa, vermelhinha. Eu tenho até hoje revistas de 50 anos comigo ali, guardadas na minha casa lá no Rio de Janeiro.
Mas existia, além disso, a necessidade da gente não tinha chat, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, a gente tinha que realmente procurar pessoas, estar inteirado das pessoas, frequentar os centros, frequentar os círculos iniciáticos, frequentar listas de discussão ao vivo. Hoje em dia não precisa mais isso. E nessa necessidade do procurar o físico e o presencial, é claro que existia no próprio corpo, na presença física, a necessidade da ritualística. Então, todo mundo tomava o seu bom banho de ervas, fazia a proteção, fazia os rituais. Nossa, nos anos 80 foi o advento da espiritualidade. Depois, no final dos 90, com toda a grande manifestação protestante, decaiu muito. E agora a gente está tendo um êxodo novamente da espiritualidade, que as pessoas não estão mais buscando religião, e sim a espiritualidade que liberta, como Cristo trazia do conhecimento que liberta a todos. Mas nesse processo dos anos 70 e 80, precisava-se estar presente, precisava-se cuidar do corpo, precisava-se tocar para fazer a ritualística. Hoje em dia, vocês têm a possibilidade de um áudio, de uma música, de uma palestra, de um evento online, estarem fazendo o mesmo que a gente fazia há 40, 50 anos atrás. O orar e vigiar de antigamente, ele era mais o quê? Material e presencial. O orar e vigiar de hoje em dia, ele é o quê? Vibratório, frequencial, energético. Ele funciona para você que está aí nos vendo no Japão, Portugal. É exatamente isso. É o poder que se manifesta. Tudo vai o quê? Tudo vai se adaptando. Até na espiritualidade, tudo vai se adaptando. As frequências, as ondas, as intenções vão se adaptando àquilo que é emanado por nós e que a tecnologia assessora no hoje em dia. É isso. Vocês acham que lá em cima, nas cidadelas espirituais, eles também não têm que fazer aperfeiçoamento de software e de hardware? Claro que é. Claro que é tudo interligado. É tudo espelhado. O lá e o cá. O fora e o dentro. O macro e o micro. É tudo espelhado. Como é que você orienta aquelas pessoas que se sentem um pouco desconectadas desse corpo, desconectadas dessa época, desconectada da sua própria vida e parece que não tem sentido o seu caminho? E ela quer reconhecer essa sua assinatura vibracional, esse serviço que você comentou falando no início do programa, ou o seu propósito de vida. O que você pode trazer para as pessoas que sentem isso? Parece que não tem sentido estar vivendo aqui. É muito como eu estava falando na questão anterior, este mundo virtual, esta falta de interação e de contato humano, em muitos momentos, tem gerado na própria humanidade uma depressão muito grande. Uma coisa, eu sou canceriano, eu sou nostálgico, mas não tão saudosista. Mas falta muito mais o manifestar de afeto como a gente tinha há anos atrás. Você, hoje em dia, usa a internet como uma ferramenta do bem e do mal, usa o virtual como evolução, como involução. Nós, aqui nesse momento, estamos entregando a cada um de vocês a carta do conhecimento, do compartilhar, do amar o próximo, do serviço. Mas, e muitas vezes, a gente, em vez de pegar o filho, encher de beijo, dar abraço, escreve pelo WhatsApp lá: oi, tá tudo bem? Ah, tá bom. Quantas vezes você está mandando para a prima, para o irmão, aquilo que falta no toque? Então, isso vai nos isolando, vai criando uma geração, está criando um mundo onde nos falamos por aqui. Não é que isso seja mal, mas, em alguns aspectos, está criando uma barreira, um isolamento do amor que tem a necessidade do toque e da presença. Então, muitas pessoas chegam até mim hoje. Muitas pessoas, eu vou dizer que são 70%, justamente vivendo uma depressão que ela não tem origem. Uma falta de o se sentir fora do quebra-cabeça, o se sentir fora, estranho, fora do ninho, o de chegar para mim e falar assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, já fiz todos os exames, já fui a todos os centros, mas eu não me encaixo mais em lugar nenhum. Eu não tenho esperança, eu não tenho sonhos, eu estou vazia, eu estou vazio. E aí, justamente, é a falta da empatia e do amor humano. É a falta da presença, é a falta de ir a um cinema comer pipoca com os netos e com os filhos, é a falta da mesa de domingo comendo macarronada com frango assado, é a falta da bagunça. Hoje minha nora lá em casa
Minha casa, eu moro num museu, né? O Marluz Indiana Jones parece os Caçadores da Arca Perdida. A Meire Yamaguchi falou assim: Marluz, mas como é que você botou essa porta de igreja dentro de casa? Eu falei, ué, sou eu, é loucura, né? Eu devo ter. A gente já tem o quê, meu filho? Umas 4 toneladas de pedra, né? Por aí. 4 toneladas de pedra. Eu sou um colecionadorzinho. Bom, tem que trazer a sua aqui, gigante. Você tem que ir lá escolher. E aí, hoje, minha nora, sogro, eu posso puxar a mesa de centro de uma das salas? Eu falei, pode. Montou um chiqueirinho para minha neta. Eu me diverti, me deliciei, peguei, mordi, beijei, rolei, deitei com ela lá. Falta isso. Falta esse amor que cura. Quando a gente perceber que a grande solução de todos os problemas da nossa humanidade é o amor, mas é esse amor que é o amor ágape. É o amor que liberta, é o amor que cuida e acolhe, perdoa para ser perdoado, oferece antes de receber, tá tudo resolvido. O Renato já tinha uma música, né? O mal do século é a solidão. Cada um de nós imersos em sua própria arrogância, procurando um pouco de atenção, né? Então a gente tem que perceber que falta na humanidade essa empatia. E quando a gente vê os extremos se degladiando, quando a gente vê em listas de discussão familiar por causa de política, ou pessoas torcendo por lados opostos da guerra, porque tem que matar, porque tem que dizimar, a gente não está evoluindo nada. Não adianta esperar a nave para fazer contato, porque não vem. A gente não é humano. Nós somos criaturas advindas de um processo do Criador, que haja luz, haja matéria, poeira de estrela, carbono, fóton. E a gente ainda briga por dinheiro, a gente ainda briga por time de futebol, por presidente. A gente se mata. A gente guarda ódio e rancor. A gente não tem a capacidade ou humildade de pedir perdão. Então a gente tem que aprender muito, a gente tem que comer muito feijão, a gente tem que apanhar ainda do próprio universo para a gente aprender. Sai Baba falava, só existe uma religião, a religião do amor. Só existe uma raça, a raça humana. Então a gente tem que chegar lá. Você tocou num ponto muito profundo, muito importante, e aí eu quero trazer uma viés de pergunta para pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Como é que ele pode lidar com a solidão de um líder espiritual, a solidão de um terapeuta, a solidão de quem cuida, que passa o dia inteiro sustentando o despertar aí de centenas de pessoas e sente essa solidão. Perceber que somos divinos, mas nunca seremos Deus. Somos divinos, imagem e semelhança. Somos partícula do Criador, mas nunca seremos Deus. Perceber que existe uma inteligência, o Pai nas várias moradas e nomes, está sempre acima de nós, cuidando da nossa existência. Perceber que essa existência é única e que deve existir o autocuidado, acima de tudo, e a autorresponsabilidade. Eu vou para Goiânia, lá para o Envida do meu querido irmão Cristiano, para ser cuidado. Eu vou para lá para me fazer todas as terapias energéticas, todas as terapias quânticas para poder melhorar a minha saúde, para me ter mais vida com a minha neta. Por isso vocês estão me vendo mais magro. Eu não estou tomando injeçãozinha não, tá? Estou tomando vergonha. Claro, eu tomei Coca-Cola hoje aqui no estúdio, mas foi 0. A Gabi colocou Coca-Cola 0. Mas o Samuel manda botar pãozinho de queijo aqui, ó. Vocês estão rindo? Ó, o pão de queijo, melhor pão de queijo de São Paulo, tá? Tá rindo aqui. Ó, mas eu estou tendo autocuidado. É a consciência. A gente só ativa a prosperidade, a felicidade através da consciência. Então, hoje em dia, a gente tem que observar que temos limite como humanos, que temos a necessidade de cuidar desse templo divino, a existência única, que é a vida única. É uma existência só nossa. Somos um universo. A quantidade de trilhões de estrelas que existem no espaço infinito são de trilhões de células, átomos e moléculas que existem e coexistem dentro de nós. É isso. Então deve existir o autocuidado, deve existir o entendimento de que somos templo do divino, que somos o habitáculo do Senhor, que somos a própria manifestação desse amor. E aí existe a responsabilidade de vigiarmos
que precisamos descansar, que precisamos cuidar da alimentação, que precisamos dizer não às tentações e que precisamos ser felizes. Sabe qual é a minha felicidade? Hoje, na hora do almoço, eu fiz moqueca para minha nora, moqueca de peixe com dendê, leite de coco. Meu filho está me enchendo para me fazer uma lasanha, vou fazer para ele. É a hora que eu viro mestre Cuca. Você lembra do Plunct-Plact-Zum, que tinha o Jô Soares? Doce, doce. Vivendo. Eu fico assim, cantando, dançando, aí boto o carrinho com a neta e fico... Olha o vovô aqui. Aquela felicidade, aquele ser humano é a manifestação do amor. O divino habita em mim e o divino rege a minha missão espiritual, que é o serviço. Mas o ser humano, o aproveitar essa oportunidade única, o entender que cada dia é diferente do outro, que todo dia de manhã é uma nova oportunidade para você sair dessa cama, para você sair desse marasmo, para parar de reclamar, para perdoar, para se livrar do passado que te machuca e escrever a página em branco que vem pela frente. É uma oportunidade única. E é fácil, Samuel. Viver é fácil. Agradecer pela própria vida é fácil. Nós é que dificultamos. Nós é que abrimos e fechamos a porta para tudo que acontece e entra na nossa vida. E o que sai também. Pegando gancho nisso, em termos de abrir e fechar a porta, já que estão falando dos terapeutas, de que forma que eles podem não absorver toda a carga densa dos integrantes durante um atendimento e ficar bem, viver uma vida mais harmoniosa? Porque também tem outro ponto, né? Às vezes também eles querem blindar e fica distante das pessoas que querem ajudar. Olha, eu vou te dar uma dica aqui que é fundamental. A água lava, a água leva, a água limpa. Então não existe nada mais poderoso do que o fluidificar da água. Em todas as religiões, a água do batismo é que lava os nossos pecados quando somos mergulhados na pia batismal. A água do rio que batizou Jesus, a água consagrada e fluidificada num centro kardecista ou espírita, né, que recebe os eflúvios, emanações de intenção. Então não existe mais poderoso que você pegar um copo d'água e fazer a sua oração, aquilo que ressoa do seu coração, um salmo, o Pai Nosso, que para mim é a oração mais fantástica, um mantra, fazer um ponto de umbanda, enfim, um simples copo d'água com intenção vira o melhor dos remédios, vira o fluido mais fantástico para limpar, porque a água, o estado da água é um estado plasmático. O ectoplasma, ele é um estado da matéria entre o gasoso, o sólido e o líquido. Então a água, você pega e intenciona todos os dias no beber do copo d'água. Esta água me limpa e purifica. Eu sou cristalino como essa água. Eu sou como esse copo d'água, puro e cristalino. Esta água me purifica. Eu, quando preciso realmente de manifestar de uma limpeza interna, um copo d'água. Agora, vou dar uma dica. Toma um banho de sabão de coco. O coco... Na Índia, realizamos os pujas, que são rituais de limpeza, onde a gente quebra o coco para Ganesha, a gente quebra o coco, né? Eles têm uma coisa chamada chique-chique, eles pulam passando o corpo. Temos na África, na ritualista da mitologia iorubá africana, o passar o coco pela casa. Você coloca um coco seco pela casa, vai chutando ele de trás para frente, vai na porta da rua e quebra o coco. Porque o coco simboliza a aspereza, a secura de um ser humano por fora, mas o imaculado e puro por dentro, a doçura do divino que nos habita. Então, pega um sabão de coco, além de tirar toda a gordura, sebo, fedor, mitinga do seu corpo, vai deixar seu cabelo brilhando, vai deixar... Nossa, é uma maravilha lavar o cabelo. Lave com sabão de coco, faça bastante espuma e tome um banho normal. Tudo está aqui, ó. É claro, você tem que saber sempre que o problema da pessoa está na pessoa, não é um problema seu. Como terapeuta, como médium, ajudar a pessoa a encontrar a solução é missão, mas você não tem que carregar aquilo para você. Você não tem que carregar. O problema de quem te fez o mal é de quem te fez o mal. O problema de quem está passando mal é um problema que a pessoa que está passando mal tem que resolver. Nós somos ferramentas, somos auxílio para que eles encontrem o caminho da resolução. Falei no início do programa que ia compartilhar aqui algumas perguntas que a Gabi tinha selecionado aqui para a gente fazer para o Marlúcio, que vocês deixaram nos comentários. Então, continuem com o convite. Pode deixar nos comentários aí as suas dúvidas, questões, está gostando, qual foi o seu sentido de conexão. Se você já tem algum objeto materializado
deixa aqui também nos comentários. E o Eterno Aprendiz falou assim, ó, deixa eu abrir aqui. Muito legal, gratidão pelo episódio, ele agradeceu aqui. E tinha muito rapaz. O rapaz convidado sentia uma energia muito de Exu com ele. Ele pergunta, você trabalha com Exu ou com algum tipo dessa energia específica? Eterno Aprendiz está perguntando. O Eterno Aprendiz, que na verdade deve ser um grande professor, gratidão pela pergunta. Rapaz, eu ganhei meu dia, né? O vovô do... Olha, que eu não estou pintando mais cabelo, meus cabelos estão ficando grandes, daqui a pouco eu vou estar igual o Samuel, tá? Não estou pintando mais barba, que agora eu fiquei assim, eu pintava para poder ser menos Shrek para vocês ali, mas agora que eu sou vô, não vai pegar bem, né? Mas tenho paixão pelos Exus. Trabalhei durante meu tempo de Umbanda com um grande mestre que se chamava João Caveira, foi um protetor e mentor, e durante muito tempo eu trabalhei e continuo até hoje, sempre que necessário, ou quando tenho a necessidade de algo muito mais intenso a nível da carne, acendendo ali um cigarrinho, um pouquinho de cachaça, de gin, e uma vela pedindo a egrégora do povo da rua, do povo que habita os lugares, as tronqueiras, as encruzilhadas do mundo, que me ajudem a encontrar um caminho. Não desmereço de nenhuma egrégora, tenho paixão por todos. O Chico, procurem na rede Chico Xavier falando de um Exu do cemitério, vocês vão ver que história linda. São grandes mestres, são intraterrenos, são energias elementares básicas. O Exu, na mitologia, Exu é Ganesha, é Hermes, é Tote, é o primogênico, é o interlocutor. Não se chega a orixá nenhum se não for pelo Exu. Como na Índia, não se chega a Deus ou divindade nenhuma se não for por Ganesha. O primeiro mantra é para Ganesha, para que se chegue ao pai, a Shiva, entendeu? Então, tudo é fruto da mesma árvore, tudo é idêntico. Mas Laroi, Exu, Mojubá. Existe uma fala que você trouxe, uma palavra, na realidade, lá atrás do nosso bate-papo, em que você citou aqui, e eu fiquei de perguntar, e agora eu vou trazer ela de volta, para as pessoas também entenderem. Você falou assim, mas pode ser, não é materialização, pode ser um entrante. O que é um entrante? E se você também tem esse contato com intraterreno, o que é um entrante? E essa conexão. Entrantes é uma coisa um pouco complexa, porque se você está num vazio existencial, se você não tem o manter do teu padrão energético, o manter do teu pensamento, do entendimento da tua missão, do cuidado com o corpo na hora de um trabalho espiritual, se você está vazio, é como a gente pegar um vírus de gripe, é como a gente acessar alguma coisa externa e se contaminar. O entrante geralmente são energias vibratórias, são manifestações que aproveitam uma falha nossa e adentram no nosso corpo material espiritual. Isso é um entrante. Não é que o entrante seja como é que eu posso dizer? Um obsessor. Não é isso. O entrante aproveita da fragilidade e entra. Às vezes, o entrante pode até trazer um recado que seja útil, mas 99% deles eles são como um vírus que entra no nosso corpo e corrompe a nossa imunidade espiritual, né? Intraterrenos é completamente distinto. Intraterrenos são energias elementais, são seres que habitam a camada intraterrena, tanto energética como física. Se a gente para estudar os elementais, o povo Blue, o povo Shid, né, que tanto se fala na Irlanda, os Red Caps, os elementais de antigamente, os Devas, toda obra precisa de manutenção. A casa precisa de pintura, o jardim precisa do jardineiro, e o próprio Criador, de vertentes e nomes tão diferentes, criou os mantenedores da própria obra. Então, os elementares, os elementais, são seres que vivem uma densidade diferente da nossa, vivem numa dimensionalidade diferente da nossa, mas são ligados especificamente aos elementos que foram a origem da criação deles. Eles são os jardineiros, o pessoal da manutenção dos elementos. Então, o povo intraterreno, nesse caráter elemental, são os que conhecemos como gnomos, como duendes, né? Como energias básicas, não fazem mal nenhum. São geralmente energias muito sutis que não conseguem criar uma imagem fixa, daí sempre são pequenos ou menores.
a densidade e a formação material deles é sempre diferente da nossa. Isso é uma coisa. Agora, existem colônias espirituais e energéticas e físicas intraterrenos. Existem seres de outras camadas, de outras estrelas e dimensões, não é de outros planetas, é de outras dimensões que podem aportar em alguns planetas que têm colônias dentro da nossa Terra, na crosta acima do magma, em bolsões, na qual criam realmente gigantescas cidadelas. São as cidades secretas, né? Tanto se falava de Lemúria, tanto se falava de Atlântida, que para mim a Atlântida não foi destruída, ela volta para dentro da Terra. Por que não encontramos Atlântida? Porque ela volta para dentro da Terra, ela voltou, né? Uma hora ela vai ressurgir. Tantas cidades do Tibete ao México, tantas cidades espirituais. Então, nesses bolsões que acredita-se existirem, existem seres e mais seres. A nossa ignorância humana, do medo do desconhecido, ou de não entender a grandiosidade da criação e do Criador, nos limita a vida somente baseada em carbono, em água. A gente não entende que uma pedra... Por que a pedra não pode estar vida? Por que a rocha que está na Lua e Marte não pode ser um ser com vida? Vocês já viram o filme Devoradores de Estrelas? Assistem esse filme. Assiste, meu filho, você não assistiu. Ele é um não vou dar spoiler. Vocês vão ver o que para mim, quem escreveu, quem aí já assistiu lá na Flix, lá, Devoradores de Estrelas. É fantástico. Ele tem que buscar. O Sol está sendo destruído e devorado. Ele tem que descobrir o que é. Vocês vão ver o que é essa vida da pedra, o que é a grandiosidade de uma pedra que a gente bate o dedo, por que não vida? Se ela acompanhou a vida, se ela sobrevive a milhões de anos, presenciou nações, o próprio Cristo andando na Terra, o nosso final vai presenciar. Então é fantástico. A gente tenta entender só aquilo que a gente consegue explicar. É isso. Você falou do Cristo e falou das memórias e das pedras que traz aqui também. Tem suas respectivas memórias, espíritos de consciência. E em termos do Jesus em si, qual que é a sua perspectiva ou a sua sintonia em relação à experiência dele em si, né? Algumas pessoas, por exemplo, que já estiveram aqui no programa, fala que ele não viveu aquele período de tempo, por isso que está escondido ou não revelado. Dos 13 aos 27 anos. Por isso que muitos apócrifos, existem os apócrifos da Bíblia, professor Gesa Viernes, que é maravilhoso, mas o Chico falava, falar de Jesus é fácil, minha filha, difícil é imitar o que ele fazia, difícil é ser ele, difícil é representar ele. O que estraga, às vezes, Jesus é um cara tão maravilhoso, o que estraga é o fã-clube, às vezes, sabe? Porque só falam, não é? Sabe? O que estraga é o fã-clube, gente, pelo amor de Deus, que fala e aponta coisas que ele nunca teve. A gente para entender Jesus. Paulo era doidão. Paulo, nossa, Pedro, João Batista, ele era vegano, comia gafanhotos e mel, os cabelos longos, saia pela rua assim, ele vai vir... O Salvador virá taxado de louco. Maria Madalena, apedrejada, execrada. Então, olha quem cercava Jesus. Todos aqueles que nós execramos hoje em dia. Todos aqueles que nós apontamos. Eu pergunto, se ele voltasse agora, no meio da multidão, dizendo, eu sou Jesus, será que a gente não crucificaria ele? A gente falou assim em 2026 atrás, crucifica. Por isso que a gente está aqui. O cara, na hora da crucificação, olha para o ladrão, para Dimas, e fala assim, tu vai estar comigo, teu coração é puro, para o ladrão crucificado. O cara que falou, não julguem, para com isso, levanta-te, vós sois deuses e deusas. Então Jesus, para mim, é a referência do que eu quero ser, do que eu quero chegar, a esse estado de amor. Não é ser Jesus que a gente nunca vai ser, mas esse estado de amor que é o amor ao próximo que não julga, é o amor que ama o próximo como a gente se ama e se quer. Então Jesus, ele é para mim a quântica, ele é o entender do todo, ele é o cara que fala há 2026 anos que o conhecimento liberta. O conhecimento é a única verdade que liberta a gente. Transcreveram na adaptação lá, conheceis a verdade, ela vos libertará, como se fosse uma busca. Não, o conhecimento da palavra dele liberta a gente. Liberta a ponto da gente não julgar, da gente não sofrer.
mas o que estraga é o fã-clube. O fã-clube é complexo, que tem... Então lá no fã-clube não pagam nem mensalidade, não fazem nada. Não, eu sou do fã-clube de Jesus, mas cadê o exemplo? Vai à rua alimentar quem tem fome, perdoa quem te fez mal 77 vezes, 77 milhões de vezes. Olha o que o cara nos lança. Perdoa 77 vezes 7 vezes. A gente não perdoa nem 0,1. A gente não se perdoa, a gente se cobra, a gente entende que, por que eu sou assim? A gente não percebe a grandiosidade. A casa do meu pai tem várias moradas. A casa de Deus é o universo. Tem várias moradas. É tão grande. Explica tudo, cara. Samuel explica tudo. O cara traz tudo para a gente. E a gente, através do nosso ego, através da nossa não humanidade, acha que entende ele. Jesus não é para ser entendido nem estudado. É para ser sentido. Sentido. Agradeça todos os dias o pão de cada dia. Agradece ao Pai a permissão de estar vivo e viva. Olha o Pai Nosso. Então, a grandiosidade que ele traz e a facilidade. É tão fácil, né? Se a gente vivesse sem os dogmas do medo, sem os dogmas da raiva, da tristeza, entendendo que todos somos um, acabou, o mundo era diferente. Eu recomendo um livro que traz muito essa humanidade de Jesus, é do poeta Khalil Gibran. Nossa. Jesus, o Filho do Homem, porque você vai ter várias visões diferentes das religiões e das visões convencionais, assim, de pessoas humanas, dando a leitura de Jesus. Eu reli recentemente esse livro, tinha lido na minha adolescência, para atacar com a Gabi aqui o livro, né? Mas é fantástico, porque traz essa humanidade de Jesus e muito mais próximo do que se colocar também lá longe, distante. Um pedestal numa igreja. E aí, quando a gente estuda, quando a gente busca o conhecimento, a gente percebe que Jesus, dos 12 aos 27, percorreu a Índia, conviveu com os essênios, teve aprendizados espirituais com grandes mestres, com os grandes rabis, foi buscando respostas como nós, mas para divinizarem e tornarem inassensível, a não ser por um caminho específico, romantizaram tanto e cortaram isso da história de Jesus. Você vê que é um corte que ninguém sabe, só os apócrifos trazem, mas a grandiosidade do Jesus é senti-lo, é manifestar esse amor dele, essa humanidade de Jesus. Eu vejo Jesus como o meu irmão mais velho e meu grande professor. A verdade é essa. Tem aqui outra pergunta que a Gabi selecionou, que é da Flávia Canto. E ela fala sobre véu do esquecimento. Acho que a questão dela também é relacionada a isso. Né? Porque que diabos a gente esquece das outras experiências, de outras dimensões? Ó. E o tal do véu do esquecimento, ela pergunta, é só para os pobres mortais que tem esse véu do esquecimento? Imagina, como é que é o nome dela? Flávia Canto. Flavinha, cante e encante, como o seu nome fala. Imagina que martírio seria lembrarmos de toda a dor, lembrarmos, se já é difícil lembrarmos da nossa criação, dos medos, dos gatilhos da nossa infância, imagina de outras vidas, entendermos que às vezes nascemos com um problema, com uma manifestação do negativo por causa de atitudes e situações passadas, seria insuportável. O véu do esquecimento é a própria manifestação do espiritual nos dando liberdade e arbítrio de vivermos uma nova experiência através de projeção, de regressão, de ferramentas específicas, da própria conexão, meditação com a espiritualidade ou com os teus mentores. Você pode ter flashes, você pode ter entendimento de algumas situações que plantamos no passado e colhemos hoje. Agora, o nosso plantio e colheita tem que ser agora. Qual seria o nexo se a gente só vivesse em função do lembrar do passado? O futuro está sendo escrito hoje, passado já era, passou, é professor, não tem necessidade de a gente vibrar. O que importa é o agora, o que a Flavinha está escrevendo para o futuro desta vida. Se não for vivenciado nessa vida, com certeza vai viver na próxima. Se a gente não colhe nessa, a gente vai colher na próxima. Quem planta rosas, colhe rosas. Quem planta pimenta, colhe pimenta. O importante é aqui e agora
entender que o passado já passou, o passado é professor, nos traz o que queremos em algumas coisas ou o que não precisamos mais. E o importante é saber que o futuro, o amanhã é escrito hoje. É isso. Como podemos desmistificar a ideia de que o plano material e a abundância financeira é inimiga da evolução da alma? Quando a gente entende que é necessário a gente, em vez de ter primeiro, a gente ser, a gente consegue atingir um equilíbrio, né? A gente consegue atingir um alinhamento de sensações, a gente se permite pensar no conforto, comer bem. A gente permite, quando a gente passa a ser, em vez de só ter, a gente permite agradecer o pão de cada dia, a gente permite a nós mesmos entender que, claro, eu quero morar num apartamento na praia, mas graças a Deus eu tenho meu apartamentinho aqui alugado, pago, tenho meu cantinho para morar jeitosinho do jeito que eu gosto. Quando a gente percebe que hoje eu não estou comendo blines com caviar, beluga e com creme de leite russo, mas eu estou comendo meu pão com manteiga e meu café com leite, a gente passa a não sofrer pelo que a gente não tem. Vocês, nós, eu, a gente só sofre pelo que não tem. Desde o amor não correspondido ao carro do ano. A gente só sofre pelo que não tem. Mas daí vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, obrigado, Senhor. Aí vem o agradar, o ser divino agradecer, o perceber que a gratidão é a voz do universo, trazendo a nós a possibilidade de manifestarmos mais. É o entender que não adianta só ter. A gente tem que dar utilidade quando tem. O caixão não tem gaveta. Eu nunca vi carro funerário rebocando cofre. De que a gente só é eterno pelo que a gente deixa como legado e obra aqui. Que é tão bom a gente, como eu, saindo na madrugada aqui na Cracolândia, sendo chamado de irmão Ursão, abraçando desde os tuberculosos, a minha população de rua, os meus irmãos necessitados, e falando assim, ó, eu trouxe hoje sanduíche que era a receita da Dona Amélia, trouxe café para vocês. Posso te dar um abraço? Pode. É tão grandioso ver que nem só de pão vive o homem. Então, quando a gente percebe que a gente tem todo o direito do conforto, mas em primeiro, para poder manifestar esse conforto, a gente tem que dar utilidade ao que tem e agradecer o que o universo nos traz, aí a gente não tem esse sofrimento, essa incoerência. Ai, porque o fulano é rico, o ciclano... Não, a riqueza o universo tem para todos. O universo... Não existe concorrente seu. Não existe concorrência, não existe incapacidade, não existe invalidez, nada. O universo tem para todos. Para todo chinelo tem uma sandália velha, para toda panela tem uma tampa que encaixa, para tudo a duplicidade do universo ela é manifestada. Então, para tudo no universo existe uma resposta no caminho. Quem materializa isso somos nós. Quem ativa isso através da palavra, que é o pensamento materializado e vocalizado, através da atitude, que é a intenção materializada em ação, somos nós. Por isso, no dia 1º e no dia 2 de agosto, a gente vai estar lá falando sobre isso, o poder do que se fala e do que se pensa. Como que as crianças que estão nascendo agora, nessa geração, operam energeticamente, e diferente, inclusive, dessa geração dos pais, por exemplo? E como é que os pais podem acolher esses novos seres que estão chegando por aqui? É interessante, porque as crianças hoje já nascem com uma ativação frequencial e energética, já nascem com uma espiritualidade e conhecimento manifesto totalmente diferente da nossa geração. Minha geração é anterior à tua, a sua geração é a mesma que meu filho, um pouco menos, a Gabi é mais nova aqui no estúdio, a minha neta é uma geração que está chegando agora, e a gente vê que com as novas gerações, as crianças já nascem com uma adaptação, já mexe no celular, já olha o celular, já olha tudo, sabe fazer tudo, gente. Daqui a pouco estão com os poderes Jedi assim mexendo e a telecinésia, né, a paranormalidade ativada. Mas por quê? Porque os campos frequenciais, as dimensões que estão coexistindo, já estão preparando os novos habitantes da nova Terra manifesta. Já estão preparando. As crianças já sabem. Você vê como teus filhos são especiais. Já nascem com um poder de compaixão e empatia gigantesco.
Já nasce com... A gata da minha nora e do meu filho dorme com a minha neta pega, assim, a gata não faz nada, joga, a gata dorme. Agora, se a gente vai pegar a gata... O meu chihuahua tem pavor do Mateus. Agora, quando chega com a minha neta na porta do quarto, ele grita e chora para lamber ela e deita do lado, coisa que ele não deixa ninguém mexer. Por quê? Porque as crianças de hoje em dia já emanam esse amor. Já tem a evolução, não só da pineal, mas do próprio campo bioenergético manifesta. Por isso nós, como guardiões delas, eu sou da geração de ferro que está indo embora. Vocês são da geração de aço. Né? Eu sou da ferro que enferruja. Está indo embora. Minha geração está indo embora. A geração da TV preto e branca, a geração antes do videocassete, a geração do fliperama, hoje é do videogame. Vou confessar uma coisa para vocês. Em primeira mão, eu materializava ficha de fliperama. Acabou com a minha reputação agora. Aí vinha, lá no shopping da Gávea tinha um fliperama, na Marquês de São Vicente, o cara rodava. Mas como é que você está ganhando? É que eu sou bom no jogo. Por que você está tanto tempo no Pac-Man? É porque eu sou bom no jogo. Eu materializava ficha de fliperama, eu duplicava a matéria. Não era só bala Juquinha, não. Mas mudando de assunto, gente, olha, isso aí saiu na minha biografia póstuma. Mas as crianças nascem com esse amor. E nós temos a obrigação e o sentido de manifestar o amor que liberta. Não podemos mais amedrontar as crianças com o bicho-papão, com o velho do saco, com a cuca, mas temos que trazer esclarecimento e amor. Temos que trazer a elas a empatia pelo próximo. É isso, é assim que a gente prepara as crianças para essa terra prometida que vai existir ainda. Podem ter certeza disso, o mundo não vai acabar. Não vai ter cometa, furacão, tsunami. Quem acaba somos nós. Um dia só você lembrança no porta-retrato da minha bisneta, o bisneto lembrança, assim, o vovô gordo aqui, vovô luz aqui. Um dia a gente vai ser lembrança. A Terra vai continuar existindo. É claro que como este é o plano primordial e divino do Criador para que vivêssemos no paraíso, temos que ser os cultivadores, os que fazem a manutenção desse paraíso. Só que a gente não cuida nem de casa, a gente não cuida da gente, a gente vai cuidar da terra. Uhum. Por isso que eu falo, disco, pousar aqui, essa coisa... Muito se fala também nessas datas limites das grandes eventos apocalípticos, sobre salvacionistas, movimentos salvacionistas, que vai vir um ser e vai te salvar, e vai te levar para esse outro momento, e não percebe que estamos vivendo o processo de transição já agora, e tanto quanto silenciosamente acontecendo isso. Agora, para a gente ter mais clareza ainda, quais são os sinais então reais e que a maioria das pessoas estão ignorando de que nós estamos já nesse caminho de uma nova terra? É muito complexo o sentido assim, desse tragicismo que alguns espiritualistas, irmãos e irmãs, trazem. Que ainda vamos enfrentar grandes guerras, como as que enfrentamos ultimamente, que ainda vamos manifestar a dor de vermos nações brigando, nações se mutilando, sim, mas a Terra vai continuar existindo. Datas limites, quantas houveram e quantas ainda virão. Sempre a própria espiritualidade vai manifestar através de uma mensagem, de um recado, de um mentor, de um sentido espiritual, um aviso. Olha, para que está feio. Para que está feio. Sempre vão haver mestres vindo em gerações diferentes da humanidade, nos trazendo acalento e orientação. Mas eu creio que nesse afunilar do tempo, nesse afunilar dimensional que estamos vivendo, não é o fim dos tempos, mas é o fim do tempo como conhecemos, de irmão brigando com um irmão, de não percebermos que somos uma só raça, uma só humanidade, que precisamos, não é anarquismo nem coletivizar, não, mas precisamos respeitar a cada um. Respeitar como se fosse olhando no espelho. O mal que não quer receber, não o faça. Não incomode para não ser incomodado, não aponte para não ser julgado. Então, eu acho que tragicismo não combina. Passou já o cometa, passou o 13 Atlas, que era uma nave, uma sonda. Passa, mas até a gente aprender essa coisa do contato que já acontece. Gente, vamos lá.
Jesus era o maior extradimensional que já existiu aqui. Buda também, Krishna e tantos outros seres que marcaram a história da humanidade. São extradimensionais. Eu não falo extraterrestres porque não são seres nascidos em outros planetas, mas são consciências de outras dimensões. E assim continuarão a existir. Mas a nossa Terra, a resiliência da Terra é incrível. Você joga no meio de uma lixeira uma semente de girassol, ela brota. Quando cultivada, quando limpa o entorno, ela brota e dá uma flor linda. Assim somos nós, às vezes estamos no meio do lixo, mas como percebemos o poder da limpeza, a limpeza do pensamento e da energia, materializamos flores. É isso. De que forma que a gente pode discernir ou entender, compreender se um desconforto físico é um sintoma de uma expansão da consciência ou se é apenas um desequilíbrio que a gente tem que ir lá correr e ir para cuidados médicos? Eu sempre falo assim, se não soma, some. Se não soma, some. Espera aí. Se você vem sentindo aquela insônia repetitiva em padrões contínuos no mesmo horário, se você sente aquela dor sempre depois de ver uma pessoa, de adentrar em um ambiente, se você tem aquele cansaço que nada, e nenhum exame acusa nada, existe realmente o descontrole de alguma situação, ou material, ou espiritual, ou energética, ou vibracional. Então, a gente tem que separar muito o joio do trigo. A ciência existe, porque ela é uma invenção divina, tudo existe, até mesmo a aspirina é uma intervenção divina. Se não fosse, não existiria. Então, tudo existe porque é criação divina. Eu louvo, eu amo o trabalho da medicina e dos médicos, as tecnologias que vão chegando, porque eles estudam e vivem para isso. Então, a medicina, os médicos existem para cuidar da cura do corpo. Só que se você já tentou a medicina, você já buscou em todos os exames e nada tem, obviamente não é o seu corpo que está manifestando o problema, é a sua alma. Então, passou por todos os exames, percebeu que existem padrões, que existem sinais que a gente teima em não aceitar e não interpretar. Aí você tem que buscar no espiritual, no vibracional e no energético. Aí você tem que identificar, opa, peraí. Então esse sou eu em que sentido? Se não é na matéria, não é o fígado, não é a perna, não é o rim, é no quê? E aí vem a espiritualidade, não religião. Aí vem as ferramentas que a consciência traz através do conhecimento, através de tantos terapeutas, de tantas portas que se abrem a cada dia só surge uma nova invenção, surge uma nova projeção de consciência, de energia. É só identificar. Primeiro, sempre, eu sempre falo. Às vezes chega uma pessoa, faz a anamnese ali e tal, pergunta, você toma algum medicamento? Eu sempre tenho que perguntar isso. Buscou o auxílio material, os médicos, o tradicional, e não tem melhor explicação, aí a gente parte para a parte 2, porque muitas das vezes são problemas do emocional, muitas das vezes aquela dor de estômago energética ali é uma gastrite, uma ulceração, um pólipo que está inflamando. Então, sempre a gente tem que ser muito racional. Racionalidade não é frieza, não é descrédito e não é ser ateu. Racionalidade é saber que é o corpo, mente e espírito que tem que caminhar e estar alinhado, para que a gente possa ter uma vida de consciência próspera. Olha que rimou, né? Foi bom, né? Muito Foi bom, né? Como que a gente pode falar, já que estamos vivendo numa era de tecnologia, você citou várias vezes processos de fazendo bem ou fazendo não tão bem assim com as redes sociais, de espiritualidade profunda na internet, de forma rápida e viral, sem banalizar o sagrado. O que você pensa sobre essa perspectiva? Sempre escutar o sexto sentido. O sexto sentido é a consciência que conecta. Nossos sentidos, audição, visão, mas o sexto sentido é a nossa consciência conectada. É a voz do divino falando, tem caroço debaixo desse angu. Quantas vezes teimamos com o sexto sentido da mãe que nos avisa, e nos estrepamos e nos damos mal. Então, perceber que o sexto sentido te trouxe alguma coisa, te trouxe uma dúvida ou te trouxe algum sentimento, busque através do conhecimento a informação que vai te esclarecer aquilo que você está sentindo. Infelizmente, hoje na internet, assim como vem ferramentas grandiosas, como vem energias manifestas de amor, de cura, de libertação, também vem o mal vestido na pele do cordeiro.
Daí o Cristo nos ensinou, o nosso rabi há 2026 anos atrás, orai e vigiai, porque orar e vigiar é criar defesa constante, a imunidade espiritual, para que nada nos ataque e nos atinja. Então, ore e vigia todo dia, agradece a existência da vida, as possibilidades infinitas e usa o sexto sentido, percebe. Percebe que às vezes aquilo que você está emitindo, você está gerando de negativo, xingando, ofendendo, falando, é reflexo daquilo que você tem dentro. O problema não é o que você come, é o que você fala. O problema não é o que entra, é o que sai. Maravilha. Eu acabei aqui de entrar no Instagram. Por quê? Porque estou vendo aqui a confirmação dos temas do dia 1 e 2 de agosto. Olha aqui, ó, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falando sobre a pineal Merkabah e o fio de prata. O Dada Ginandaranda falando sobre microvita e biopsicologia, fronteira inteiramente a matéria. O professor Samuel Souza de Paula falando sobre bioxamanismo, tecnologia ancestral de alta transformação. Wagner Borges falando sobre paralisia do sono e viagem astral. A Marisa Oliveira sobre o caminho da doença e da cura. A Américo Barbosa, ferramentas vibracionais para a cura, foco mental e expansão energético. Valdeci Carneiro, hipnose como ferramenta de autoconhecimento desta de vidas passadas. Marcelo Cotrim falando sobre como a mente modela a realidade. Marluz Paiva, paranormalidade e consciência, o poder de ser. E também vai ter a Trupe Estelar, onde o impossível acontece. Acredito que isso vai ser uma apresentação, um show do Caminho das Estrelas oficial. 1 e 2 de agosto de 2026, na Unispírito, aqui em São Paulo. Acredito que nesse momento não teremos mais os ingressos presenciais, mas você pode adquirir o ingresso para assistir ao vivo, online ao vivo, ou pegar o ingresso para assistir o gravado, se você estiver no fuso horário diferenciado, aí também em outros países, quer ter a gravação, vai lá e se informa, está aqui na descrição desse vídeo, para você assimilar. E você que está no presencial já sabe, dá um abração, presencial no Marluz. E quem está no live... Pode, eu vou estar lá. Eu só saio de qualquer evento depois do último abraço. Olha, vários eventos de grandes amigos nossos que eu só saio. Pode perguntar ao Wagner, não. Depois do último abraço. Uma vez desligaram a luz do teatro. Eu fiquei tão sem graça, Gabi. Foi. Pode. A Suzy é testemunha de desligar a luz do teatro. Mas eu só saio depois do último. Porque é indigno para mim não corresponder ao amor manifesto. Eu acho que eu recebo mais do que eu ofereço. E eu peço todos os dias. Outro dia eu estava falando. Meu filho falou assim, numa declaração velada, pai, o senhor não pode morrer agora, não. O senhor não pode morrer agora, que eu tenho minha saúde, que eu cuido, o senhor não pode morrer agora, que agora o seu avô tem que curtir a neta. Eu falo, meu filho, eu não tenho nem direito de morrer agora, eu não posso nem morrer agora. Que é tanta gente que eu ainda tenho que fazer, é tanta gente que depende, é tanta gente ali que eu tenho a responsabilidade do serviço que eu não posso nem morrer. Eu falo, se eu estiver na cadeira de roda, a mãozinha estiver assim, ó, e falando mesmo, me leva para servir. O Chico até o último dia, no último dia de vida da existência do Chico, ele foi ver a sopa das crianças. Ele pediu para ir ver a sopa, e 6 horas depois ele fez a passagem. Olhou para cima, juntou as mãozinhas e foi embora. Até o último dia, cara. E a gente reclamando de braço cruzado. O Cristo está lá, 2026 anos de braço aberto naquela cruz, que não é o sofrimento que aparenta, falando assim, vem cá, tu não está sozinho, me dá um abraço aqui. Por isso que ele está de braço aberto, para acolher a gente, e a gente fica de braço cruzado. Ó céu, ó dor, ó vida, igual o desenho que tinha. Para com isso, levanta, abre a porta para o bem entrar e bota o que está te incomodando para fora. Aprende a dizer não. Aprende que você é filho e filha de um Deus divino e criador, que é um Deus de amor. Aprende que você é responsável por tudo aquilo, todos aqueles que entraram na tua vida. E você está responsável por você. Essa é a chave. 1 e 2 de agosto eu tô lá, hein? E eu também. Está aqui na descrição desse vídeo para você acessar e ter mais vai informações. Vai estar de chapéu, hein? Será que vou estar? Vai estar. O Samuel vai usar um chapéu, vai eu ganhei um chapéu cerimonial dos meus alunos, assim, de conexões, muito bacana.
E fazia um tempo que não cabia um chapéu que cabe, porque tem um chapéu que cabe, né? Nossa, minha Um cabeça é cabe. 60, cara. Então, ô cabeção, meu Deus do céu. Cabeção, né? E para achar é difícil, mas ó, vamos estar de chapéu lá. Chapéu e ideias tem que ser do jeito que seja mais fluido, né? Então, talvez eu esteja de chapéu, não garanto lá no dia especificamente, porque talvez não combine com minha roupa no dia. Porque eu não tenho esse jaqueta marrom combinando. Olha a camisa marrom. Social. Aquele bonita camisa, Fernandinho. Olha, isso é dos anos 80. Nossa, demais, demais. Gente, nos encontraremos lá dia 1 e 2 de agosto, seja presencial ou seja no formato online. Vamos estar juntos, vibrando em alta astral, em alta sintonia. E cada um dos 10 palestrantes, são 10 palestrantes, 10 pessoas que estão compartilhando um pouco sobre as suas vidas, suas experiências, suas conexões, suas vibrações. Vai ser muito enriquecedor essa troca de conexões. E talvez o filho do Maluz esteja lá, e aí você pergunta qual é o fenômeno que ele realizou naquele episódio anterior. Ou assiste o episódio aqui, né? Tá lá. Olha, eu posso dizer para vocês que foi como a Serra do Roncador. Olha. Místico, hein? Místico, vê lá. Agradeço vocês todos por nos acompanhar até esse momento. Agradeço mesmo. Veja aqui na descrição mais informações sobre esse evento. Aqui também está as redes sociais do Maluz, que está aí também fazendo muitas atividades, muitas conexões, muitos retiros. Tem um espaço que ele desenvolve também, que a gente viu também no episódio anterior. E vou pedir para ele deixar aquela mensagem final antes de subir aqui a nossa vinheta. Quem não vive para servir, não serve para viver. Me pergunta ao redor do mundo, qual o segredo da vida? O segredo da vida é viver intensamente a vida como se não houvesse amanhã. Mas lembre-se sempre, de nada serviria a vida se a gente não pudesse trazer o sorriso ao filho, ao neto, ao marido, à esposa, a nós mesmos diante do espelho e ao divino Criador. Comece agradecendo todos os dias em vez de pedir. Quem oferece fica sempre no oferecer das flores com perfume de rosas nas mãos. Amo vocês, somos um!